Atenção! Os experimentos a seguir usam eletricidade, que pode ser letal sem o manuseio correto. Não repita os experimentos, pois eu não incentivo e não me responsabilizo por quaisquer problemas que você possa ter. Eu tenho esse projeto há um tempo. Minha ideia era fazer algo como um fogão ou aquecedor, que conseguisse chegar a pelo menos uns 100 graus Celsius para que eu conseguisse ferver água para as minhas reações químicas sem depender de gases inflamáveis. Então, usando peças que eu juntei ao longo dos anos, eu montei minha primeira ideia, e a partir dela fui melhorando até chegar no que eu tenho hoje. Vou passar um vídeo para vocês que eu gravei há um tempo atrás, quando tinha acabado de montar o projeto. Nele eu explico todo o seu funcionamento. Para montar esse projeto, eu usei um transformador, que eu não lembro onde consegui porque eu tenho muitos, porém são fáceis de conseguir em ferro velhos. E caso eu quisesse controlar a temperatura da resistência, eu poderia colocar um dimmer de ventilador de teto, por exemplo, em série com o disjuntor no 110, para limitar a tensão que sai na bobina secundária, e por sua vez a corrente, fazendo a resistência aquecer menos. Logo você teria um fogão ou um aquecedor elétrico controlável, de temperatura variável. Porém, para que você não feche um curto na resistência elétrica que está aquecendo, é necessário que você coloque algum recipiente em cima que não conduza eletricidade. Logo, não pode ser uma panela. Tem que ser algum material que não conduza, como vidro ou cerâmica ou barro, qualquer coisa que consiga suportar a temperatura sem conduzir a eletricidade. Como é que ele funciona? Aqui eu tenho um transformador, que aqui está escrito que ele é de 110 para 600 volts. Então se eu alimentasse ele por esses fios de entrada, os azuis, com 110, na outra ponta eu sairia com 600 volts. Então é a primária dele para 110, a secundária para 600 volts. Só que eu queria corrente, não tensão. Então o que eu fiz? Eu alimento 110 na bobina que sai 600 volts. Aqui os 110 que vem da tomada, está desligado agora. Passa por um disjuntor de 4 amperes de curva C, para ele poder ficar um tempo mais ligado, porque quando eu ligo a resistência para esquentar, ela consome um pouco mais no início, até ficar estável. Então o disjuntor também funciona como um interruptor e também como um interruptor de segurança, né, um disjuntor. Se der algum curto ou algo do tipo, ele desarma. Aí entra 110, primária e secundária, e aqui nos fios azuis sai 17 volts aproximadamente. 17 volts e chegando até 30 amperes. 17 volts é bom porque, em média, a resistência da pele humana para perfurar com corrente alternada é por volta de 35 a 37 volts. Então, com 17 volts, eu posso pegar nas duas pontas sem medo de levar um choque. Seria como se eu pegasse nas pontas de uma pilha ou de uma bateria de 9 volts. É muito poucos volts para conseguir perfurar minha pele. Mas passa uma alta corrente, que é o que eu preciso para esquentar a resistência. Essa era uma resistência de chuveiro que tinha partido, só que ela era bem maior, ela partiu em um pedaço menor. Aí eu coloquei ela em formato de círculo, né, para ficar mais fácil de esquentar coisas. Aqui eu só juntei as duas partes para deixar próximo, mas sem contato elétrico, com Durepox, porque era a única coisa que conseguia suportar a temperatura daqui sem derreter. E os fios que passam aqui por baixo, e tem um conector que eu coloquei aqui, e tem outro para esse fio que vai aqui embaixo. Então aqui eu alimento ela com 17 volts, o que não é perigoso para levar choque, de corrente alternada, e chegando até 30 amperes, mas essa resistência ela alcança até uns 400, 500 graus Celsius, sem carga, né, sem nada esquentando em cima, ela pura, ela alcança até uns 500 graus, só que ela estabiliza a corrente em 6 amperes, então ela consome 17 volts de 6 amperes. Aqui eu tinha feito alguns tripés, né, para conseguir colocar alguma coisa em cima, então tem tripés maiores para colocar um copo, algo assim. Tem esse tripé aqui que
tá até com a marca da resistência, porque ele já trabalhou bastante. Como ela esquenta muito, ele até descascou nessa parte. Esse daqui foi uma mistura que eu estava experimentando, que é papel absorvente de gordura com Durepox bem líquido para o papel absorver bem. E aí quando eles secaram, viraram uma massa que lembra cerâmica mesmo, piso. E ela aguenta altas temperaturas sem quebrar, sem derreter, não conduz eletricidade. E aqui eu tinha até outra resistência também, ela alcança a mesma temperatura, só que ela é de um outro tipo diferente de chuveiro que também tinha partido. E eu já usei ela algumas vezes, mas não muito. Então dá até pra ver o Durepox separando aqui as duas pontas e os fios. O transformador, depois de algum tempo de trabalho, ele esquenta. Então eu tinha essa ventoinha aqui, que ela fica esfriando o transformador aqui em cima dele. Se a gente for olhar aqui, 17 volts a 6 amperes dá um total de 102 watts de consumo. A corrente de curto chega a 30 amperes, então é 17 volts vezes os 30 amperes, dá 510 watts. Logo, como eu estou alimentando com 110 na entrada, dá o watt dividido pela tensão, eu vou ter a corrente que está passando aqui na bobina primária, né, que é a que eu estou alimentando a tomada, o que dá 5 amperes. Esse disjuntor é de 4 amperes, então quer dizer, se eu fechar um curto aqui, esse disjuntor desarma. Então ele também protege contra curtos no próprio circuito. Se aqui fechar um curto, ele desarma, não tem risco de superaquecer o transformador, ou de derreter alguma coisa, ou de pegar fogo, ele desliga antes. Então agora ele está na tomada. Se eu for medir aqui, ali na tomada, ver que está chegando a 110, 115 volts. E na saída, quando eu ligo o disjuntor, depois de passar pela bobina secundária, e aqui está dando 15.6, 15.7 volts. Tem energia passando, está chegando a 15 volts. Se eu fechar um curto aqui, até dá para ver, sai algumas faíscas, mas 15 volts não é o suficiente para romper a resistência da minha pele, não dá choque. Mas é o suficiente para eu conseguir ligar a resistência. Eu vou conectar ela ali para ver. Então está consumindo 7. Até ela estabiliza por volta de 6 amperes. E aqui a resistência começa a esquentar. Se eu deixasse o ambiente mais escuro, ia dar para ver que ela começa a brilhar um pouco. E agora eu vou colocar um termômetro ali para ver a temperatura que a resistência está chegando. Com o alicate amperímetro aqui, dá para ver também quanto é que está consumindo de corrente na entrada. Está dando menos de 1 ampere, 0.7 amperes a 110 volts. Bom, já coloquei o meu termômetro de termopar na resistência. E eu vou medir com o meu multímetro termômetro. Tem um ventilador e um ar-condicionado ligado, então ele não vai chegar na temperatura máxima que ele consegue, mas aqui no multímetro já dá pra ver que já está passando de 300 graus. Isso sem nenhuma carga. Se eu colocasse alguma coisa para ele esquentar ali em cima, ele não ia conseguir chegar nessa temperatura, ele estabiliza em 200 graus Celsius. Mas sem nada em cima, com ele esquentando puro, ele já conseguiu chegar até 500. Sem vento, sem ar-condicionado, sem ventilador. Normalmente quando eu uso ele, eu uso com um escudo de proteção aqui em volta, porque tem uma chance dessa resistência partir quando eu estou usando ele sem nada em cima para distribuir o calor que ela está gerando. Bom, então era isso. Ele com o tripé dele, um disjuntor, um transformador de 600 volts para 110, no caso que eu estou fazendo de 110 para 17 volts, o disjuntor de segurança e também como interruptor, e uma resistência que estava partida que eu coloquei como a parte do aquecimento. Eu já consegui usar isso aqui para ferver até umas 300 ml de água. Não é muito, porque como não é como se fosse um fogão, né, onde o gás distribui o calor em volta do recipiente, esse daqui
o meu recipiente tem que estar em contato com a resistência para distribuir bem o calor. Eu não consigo fazer uma troca tão eficiente de calor entre a resistência e a amostra que eu quero esquentar. Mas eu já consegui fazer a água ferver depois de uns 5 minutos aqui em cima. Um copo pequeno de 200 ou 300 ml.